Oi, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje é revisão de conclusão de dissertação. Nossa disciplina é redação, eu sou professora Margarete e continuando nessa nossa etapa de revisões, nós já fizemos revisão sobre introdução, revisão sobre desenvolvimento e agora finalizamos essa etapa de revisão com a revisão da conclusão. A conclusão é o momento de encerrar o texto. Assim como a introdução é a porta de entrada, é o começo do texto, é a vitrine do texto, a conclusão é o momento de encerrar. Fechou, acabou. Por isso, é necessário que ela seja tão boa quanto as demais etapas da dissertação. Ela está conectada a todas as outras partes. Todas as partes, na verdade, estão conectadas, como nós já falamos ao longo de todas as aulas. As partes se encaixam, elas são atraídas como se fosse um imã, elas têm que ter coerência, elas têm que estar coesas, elas se completam. Você tem que ter uma boa introdução para ter um bom desenvolvimento que vai gerar uma boa conclusão. Todas as etapas, na minha visão, têm a mesma importância. A conclusão é mais importante, o desenvolvimento é mais importante? Não, todas são importantes, porque se uma delas estiver fora do tom, digamos assim, acabou com a melodia do texto, acabou com a estrutura do texto. Todas têm que estar unidas harmonicamente para que seu texto seja um todo completo, coerente e coeso. De forma geral, as conclusões das redações precisam ter os seguintes elementos. Não insira novos argumentos. Como assim? O que tinha que colocar, o que tinha que apresentar, o que tinha que explicar, você já fez isso na introdução, no desenvolvimento. Se você colocar coisa nova na conclusão, não vai ter espaço para ser explicada. E tudo que você coloca no seu texto deve ficar claro, deve ser explicado. Você vai complementar. No caso do Enem, você vai trazer a proposta de intervenção, mas não é o novo que você vai trazer é a proposta de intervenção. Mas argumentos novos, não. Na conclusão não há nem espaço para isso. Geralmente uma conclusão tem de 7 a 8 linhas, então não há nem espaço para você fazer isso. Não corra esse risco. A conclusão de redação de dissertação não é etapa para se abordar novos argumentos que defendam um ponto de vista. Como eu falei, não é aqui que você vai colocar nada novo. O que você tinha que argumentar, você já colocou lá na frente. Pois não haverá espaço, é o que eu acabei de dizer, para defendê-los e ainda finalizar a sua dissertação em apenas um parágrafo. Lembre-se, a conclusão ela só tem um parágrafo e geralmente de 7 a 8 linhas no máximo. Como é que você vai ter espaço para colocar argumento novo, explicar o argumento novo e finalizar o seu texto? Não há espaço para isso. Dessa forma, os argumentos devem permanecer no desenvolvimento, que é a maior parte, é a parte que você deve escrever, explicar, detalhar. E o espaço da conclusão deve ser destinado para realmente fazer o fechamento do texto. Você vai usar a conclusão para fechar a porta que você abriu lá na introdução. Você vai concluir, encerrar, fechar o seu texto. Retome o seu ponto de vista. Na conclusão, a tese deverá ser retomada para o leitor, ressaltando a ideia principal que foi trabalhada
durante toda a produção textual. O que você colocou lá de início na introdução, você retoma. Não precisa copiar igual, não precisa ter o mesmo tamanho. De maneira sucinta, você remete, faz uma referência ao tema para poder dar sequência e encerrar ali o assunto com a solução, com a proposta de intervenção, no caso do Enem. Outro tipo de vestibular não pede proposta de intervenção, mas você tem que encerrar o assunto, você tem que fechar e para isso você retoma a tese de uma maneira sucinta. Se necessário, pode-se fazer um resumo rápido dos argumentos, mostrando a correlação entre eles e como eles caminham para a defesa da sua tese. Mas observem aqui, resumo rápido. O resumo já é pequeno, né? Imagine aqui, resumo rápido é menor ainda. É só uma retomada, uma referência, mas não acrescente nada novo, porque não há espaço e não vá reescrever o que está na introdução, porque além de ser chato, repetitivo, cansativo, vai tomar um espaço do qual você não dispõe. É necessário lembrar, quando se trata de apenas uma dissertação, o seu espaço é suficiente para a conclusão objetiva. É uma conclusão direta, no popular, curta e grossa. Ela é direta, ela não dá voltas, ela não faz rodeios, ela não faz floreios. Você vai direto ao ponto. Aliás, toda a dissertação ela vai direto ao ponto, porque não há espaço. E se você cometer esse deslize de fazer rodeios, o corretor vai pensar que você não sabe escrever e está inventando palavras só para preencher espaço. Cuidado, todo mundo que está corrigindo prova não é menino, já corrige há muito tempo, conhece todos esses truques, colocar a letra grandona para ocupar espaço com um monte de linha, colocar uma palavra bem separada da outra para ocupar espaço. Todos esses truques são conhecidos e não vão passar despercebidos pelos corretores. Cuidado para não ultrapassar o limite de linhas. Aí voltamos àquela pergunta que eu respondo todo dia. Professora, e se eu não fizer 30 linhas? Você não é obrigado a fazer 30 linhas. Agora, volto a dizer, eu desconheço alguém que tirou 1000 e que não escreveu 30 linhas. Todas as redações que eu conheço, todas as dissertações que eu já vi que tiraram 1000, elas têm 30 linhas fechadas. Você só não pode, para não zerar, você não pode escrever de 7 linhas para baixo. Para que seu texto seja lido, ele tem que ter de 8 linhas para cima. Eu considero um mínimo necessário para ter começo, meio e fim de forma organizada, 25 linhas. Se você fizer isso e fizer bem feito, você pode não tirar 1000, mas você não vai zerar. O importante é não zerar. Tirar 1000 é excelente, mas o mais importante é você não zerar. Agora, se você conseguir fazer as 30, perfeito. Você vai ter uma nota melhor ainda. E cuidado para não ultrapassar. Isso daí tenha todo o cuidado do mundo. Escrever ali embaixo. Acabou ali. Só tem 30 linhas, não tem espaço para ultrapassar. Se você escrever fora do local indicado, corre o risco de anulação da sua redação. Por isso, volto a dizer, rascunho. É importante o rascunho. É importante no rascunho você ir você ver, são linhas. Você marcar no rascunho, saber a quantidade de linhas do rascunho. Geralmente, quando a gente passa limpo, a letra diminui, dá menos linhas do que no rascunho, mas tentemos fazer isso com cuidado, para também não dar tão poucas linhas assim. Dê continuidade às ideias. Lógico. Para garantir a coesão do texto, não se pode simplesmente fazer uma quebra em suas ideias do desenvolvimento e começar a conclusão. É necessário garantir uma linearidade sobre o que está sendo falado, de modo que o leitor faça uma leitura fluida do texto. Por isso, deve-se garantir que os parágrafos estejam conectados e caminhem para um sentido em comum. Assim, fica muito mais fácil fazer uma conclusão boa e coerente com o que se está abordando ao longo do texto.
Lógico, você vem seguindo uma linha de raciocínio, você não pode simplesmente mudar para outro raciocínio no final do texto. Você vem se posicionando de tal forma, você tem que concluir com essa mesma posição. Você não pode fazer essa mudança do nada ao longo do texto. Você vai acabar quebrando toda a coerência do seu texto e pode causar confusão, falta de compreensão, desarmonia no texto, e tudo isso pode até não zerar, mas vai diminuir bastante sua nota. Apresente uma solução. Aí especificamente no caso da dissertação do Enem. É a proposta de intervenção. É uma das exigências da prova de redação do Enem, né? Que o candidato apresente uma proposta de intervenção para o problema abordado. Que problema? O problema já vai ser colocado a partir do momento que a temática é apresentada. Ela já traz em si uma problemática que exige de você uma solução, que geralmente aparece na conclusão, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é um plano desenhado pelo autor, por você, que vai ser o autor da dissertação, para lidar com o problema abordado no tema. Já falamos, todo o tema de dissertação do Enem é voltado para questões sociais, problemas do nosso dia a dia, evasão escolar, dificuldades enfrentadas na pandemia para os alunos com relação ao ensino à distância, mobilidade urbana, crise hídrica que estamos vivendo, saúde pública no Brasil, inclusão. Vários temas já caíram e eu não acredito que repitam. Eu não vi ainda repetir tema. Com tanto tema que tem ainda para ser abordado, eu não acredito que eles repitam o tema. Mas é bom estarmos preparados para tudo. Eles podem nos surpreender e repetir um tema. Feminicídio é um tema que já foi abordado, mas eles podem colocar feminicídio em época de pandemia, porque triplicou essa questão na pandemia. As pessoas presas, confinadas em casa, as mulheres sofreram muito mais abusos e agressões do que antigamente, que se podia sair, se saía, não precisava ficar preso. Eles podem abordar o feminicídio, mas com uma temática diferente, com uma vertente diferente. Isso quer dizer que não é preciso apresentar uma solução, mas sim uma medida viável. Ou seja, que possa ser colocada em prática. Você não precisa necessariamente resolver o problema, mas você tem que apresentar uma ideia, uma intervenção, uma proposta que ajude a, se não solucionar, diminuir, amenizar esse problema. Você só não pode sugerir uma coisa impossível de acontecer, uma coisa utópica, uma coisa que você sabe que não vai realizar nunca. Isso daí não. Tem que ser algo que, por mais que seja difícil, possa ser colocado em prática, que não traga uma solução imediata, mas traga uma amenização do problema e uma solução a longo prazo. Você pode fazer isso. Além disso, a proposta de intervenção não precisa ser necessariamente original, não precisa ser criada por você. Como assim? Você pode apresentar uma melhoria ou ampliação de algo que já exista, algo que já esteja em vigor. Mas como é que eu vou apresentar a melhoria de algo que está em vigor sem ter conhecimento desse algo? Eu acho arriscado. Se você tiver conhecimento suficiente sobre alguma coisa que vá ajudar a solucionar aquele problema e que já exista, você vai implementar, você vai colocar mais ações nessa proposta que já existe, falar sobre os agentes envolvidos, você vai aperfeiçoar essa prática. Se você não tem conhecimento sobre ela, esqueça. Crie algo seu, porque aí é algo que você vai, ou entende-se que você consiga dominar, porque é uma ideia sua,
vai ser muito mais seguro do que você apostar em falar sobre algo que você sabe que existe, mas que você nem sabe como funciona. Eu acho arriscado, principalmente para quem ainda não tem segurança em desenvolver um texto, eu acho arriscado. O que é que deve acontecer na proposta de intervenção? Antigamente zerava, hoje não zera, mas diminui a nota, que é o respeito aos direitos humanos, para que não haja penalidade na competência 5. São 5 competências, né? A última fala sobre isso, respeito aos direitos humanos. Ou seja, a gente já falou muito sobre isso. Você pode ter 1 milhão de preconceitos, todos temos preconceitos, seria mentira dizer que não, de algum tipo. Pode não ser racial, pode não ser homofobia, mas todos temos preconceito com relação a alguma coisa, infelizmente. Não é de uma hora para outra que você muda um preconceito. Ninguém pode abrir a cabeça do outro e mudar. As coisas vão se construindo, vão se transformando. Mas ali, na prova, você não vai colocar o seu preconceito para fora. Outra coisa é a questão política. Não é na prova que se discute política partidária. Não vá por aí que isso é um tiro no pé. Lugar de discutir política é na urna, não é na prova do Enem. Política como questão social é uma coisa, política partidária é outra coisa, e ali não é o momento de discutir política partidária. Não faça isso. É necessário trabalhar bem a proposta, ou seja, detalhá-la e não apenas jogá-la ao leitor. Deve ser feito, a direção da escola deve tomar providência junto aos alunos para diminuir a evasão escolar. Sim, isso é uma proposta. Como deve tomar providência? O que é que deve fazer? Quando deve fazer? Onde deve fazer? Quem vai estar envolvido? Só a direção da escola junto aos alunos? Ou Secretaria de Educação, Ministério da Educação, outros órgãos estarão envolvidos? Você não pode jogar uma proposta assim. Para isso, deve-se responder as seguintes perguntas. O que é a proposta? Quem será responsabilizado pela proposta, pela elaboração e pela execução dessa proposta? Junto a que público vai ser realizado? Como ela entrará em vigor? Como é que ela vai acontecer? Como é que ela vai se desenvolver? Qual o resultado final? O que é que se espera com essa proposta? Essas perguntas devem ser respondidas na proposta de intervenção. Como, o que, quem, onde, qual o resultado esperado, quem é o público envolvido, quem é o público responsável pela ação, tudo isso deve ser detalhado. O governo tem várias facetas, digamos assim. Tem governo na esfera federal, estadual, municipal. Tem vários órgãos do governo. Você tem que especificar. Governo, que governo? É o quê? Esfera estadual, federal ou municipal? Que órgão do governo? Secretaria de Educação, Ministério da Secretaria de Saúde? Você tem que especificar, não pode só dizer o governo. O governo é muita coisa, o governo é muito amplo. Para fazer uma proposta de intervenção completa, deverão ser trabalhados os seguintes elementos: os agentes, quem vai agir, quem vai executar. Os agentes são responsáveis por colocar a proposta de intervenção em prática. Para facilitar, pode-se decorar a sigla GOMIFIS, que engloba os seguintes agentes: governo, organizações não governamentais ou ONGs, mídia, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola, sociedade. Aí você vê aqui GOMIFIS, a primeira letra de cada um desses agentes que podem estar envolvidos nas ações. Também temos os meios. Os agentes vão agir através de quais meios? Os meios representam o modo como a proposta de intervenção entrará em vigor. Não se pode deixar de detalhar esse elemento, já que o corretor precisa verificar se a proposta é viável.
meios virtuais, reuniões virtuais, palestras, a gente ainda não pode aglomerar em palestras presenciais. Que veículo virtual faria isso? Existem vários meios que a gente pode usar. Qual deles você indicaria? Ou gravados, serão gravados, não será ao vivo, ou será ao vivo e ficará gravado? Enfim. Propósitos, os objetivos. A proposta de intervenção serve para quê? Nessa etapa da dissertação também deverá ser apresentado o resultado esperado, ou seja, os propósitos da medida que você está propondo. Afinal, o esforço que se está sugerindo deve ser empregado em razão de um objetivo. Esse esforço, essa proposta, essa ação, ela visa algo e você tem que deixar claro qual é esse algo que será visado com a sua proposta. E finalizamos essa revisão sobre conclusão de dissertação com a seguinte mensagem de Fernanda Simões Rodrigues: o aprendiz é um mestre em formação. Tudo que você hoje aprende, com certeza no futuro, os ensinamentos, os conhecimentos, você vai passar para outra pessoa. Você será o mestre em outra situação. Muito obrigada por sua presença na aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus permitir. Um bom dia.